Feche os olhos por um segundo, mas não por muito tempo. Agora imagine a primeira luz da manhã batendo no seu rosto. Não o sol forte do meio-dia, não aquele calor que obriga você a apertar os olhos, só a claridade limpa das primeiras horas, entrando pela janela, atravessando as nuvens, refletindo no chão, tocando a sua retina antes mesmo de você pensar em qualquer coisa. Durante esses 10 minutos, o seu cérebro não está apenas vendo luz, ele está recebendo uma coordenada, uma instrução física, um carimbo de tempo. E essa instrução começa numa parte do olho que não foi feita para formar imagens bonitas, nem reconhecer rostos, nem ler letras pequenas. Ela foi feita para dizer ao cérebro uma coisa mais primitiva: agora é dia. A maioria das pessoas pensa na luz como algo que ilumina o mundo para os olhos, mas para o cérebro, luz também é uma molécula mudando de forma, uma corrente elétrica nascendo dentro de uma célula, um sinal viajando por um cabo nervoso até um núcleo microscópico enterrado no hipotálamo. O seu cérebro possui um relógio, mas esse relógio não é como um relógio de parede. Ele não tem ponteiros. Ele pulsa. Ele oscila. Ele é feito de genes que ligam e desligam proteínas ao longo de aproximadamente 24 horas. Sem luz, esse relógio continua funcionando, mas começa a flutuar. Em muitas pessoas, ele não bate exatamente com o dia solar. Ele precisa ser corrigido todos os dias. E uma das correções mais fortes vem da manhã. A luz da manhã entra pelos seus olhos, mas a história não começa nos cones e bastonetes que você aprendeu na escola. Cones ajudam a perceber cores, bastonetes ajudam na visão em baixa luminosidade. Mas existe uma terceira via, mais silenciosa, formada por células ganglionares da retina intrinsecamente fotossensíveis, conhecidas pela sigla IPRGCs. Essas células contêm melanopsina, um pigmento especialmente sensível à luz azulada, na faixa que o céu diurno fornece com abundância. Elas não estão tentando montar uma fotografia do mundo, elas estão medindo luminosidade ambiente. Não perguntam, o que é isso? Perguntam, que horas biológicas são? Essa diferença muda tudo, porque você pode sair de casa pela manhã e achar que apenas enxergou a rua, os prédios, as árvores, o concreto molhado, os carros passando, mas uma parte mais antiga do seu sistema nervoso está fazendo outra leitura. Ela está comparando a quantidade e a qualidade da luz com o estado interno do corpo. Ela está perguntando se a noite acabou de verdade. Ela está transmitindo esse sinal pelo trato retino-hipotalâmico até o núcleo supraquiasmático, o SCN, uma estrutura minúscula acima do quiasma óptico, com cerca de 20.000 neurônios em humanos, funcionando como o maestro central dos ritmos circadianos. 20.000 neurônios, num cérebro com dezenas de bilhões. E ainda, assim, quando essa pequena estrutura recebe a manhã, ela começa a ajustar temperatura corporal, atenção, sono, fome, hormônios, metabolismo e a sensação subjetiva de estar acordado. O primeiro efeito não é místico, é elétrico. Fótons atingem a retina. A melanopsina muda sua configuração molecular. Canais iônicos alteram a atividade da célula. O sinal percorre axônios que não terminam apenas nas áreas visuais clássicas, mas em regiões envolvidas com relógio biológico, reflexo pupilar, estado de alerta e regulação neuroendócrina. É por isso que uma pessoa legalmente cega, em alguns casos, pode ainda ter respostas circadianas à luz se essa via não visual estiver preservada. A luz não precisa virar imagem para virar tempo. Pense nisso com cuidado. Uma lâmpada fraca no teto do quarto pode ser suficiente para você encontrar a maçaneta, mas isso não significa que ela seja suficiente para convencer o cérebro de que o dia começou. Para leitura e navegação visual,
poucos lux podem bastar. Para o sistema circadiano, a intensidade, o espectro, a duração e o momento da exposição importam. A claridade externa da manhã, mesmo em dia nublado, costuma ser muito mais intensa do que a iluminação interna comum. O cérebro sabe a diferença. Ele não sabe poeticamente. Ele sabe porque a retina mede fótons. Se esta série tem um fio condutor, é este. O corpo está cheio de botões invisíveis que a vida moderna pressiona na hora errada ou deixa de pressionar na hora certa. A luz da manhã é um desses botões. E entender esse botão muda a forma como você interpreta algo tão simples quanto abrir a janela. O segundo mecanismo começa com uma glândula do tamanho de uma ervilha, escondida perto do centro do cérebro, a pineal. Durante a noite, quando a luz cai e o núcleo supraquiasmático reduz certos sinais de vigília, a pineal aumenta a secreção de melatonina. Melatonina não é simplesmente o hormônio do sono, como se fosse um sedativo químico. Ela é mais precisamente um sinal de escuridão. Ela informa ao corpo que a noite biológica chegou. Seus níveis sobem no escuro. Geralmente algumas horas antes do sono habitual, permanecem elevados durante a noite e caem na transição para a manhã. A luz da manhã ajuda a encerrar esse sinal, não como uma chave isolada, mas como parte de uma arquitetura. O SCN recebe luz, sincroniza sua fase, comunica-se com redes autonômicas e endócrinas, e o corpo passa do modo noturno para o modo diurno. Em termos simples, o cérebro reduz a mensagem "ainda é noite". Isso não significa que 10 minutos de sol da manhã sejam uma cura para insônia, depressão, fadiga ou qualquer condição clínica. Essa seria uma frase grande demais para a evidência. O que a evidência sustenta com mais segurança é que a luz é um dos principais Zeitgebers, uma palavra alemã usada na cronobiologia que significa doador de tempo. Amanhã dá tempo ao corpo. A palavra Zeitgeber é importante porque o relógio interno não é autossuficiente. Ele é endógeno, mas precisa ser alinhado. Sem pistas externas, humanos em ambientes controlados podem expressar ritmos que deslizam em relação ao ciclo de 24 horas. A luz ancora. A refeição ancora um pouco. Movimento ancora um pouco. Temperatura, contato social e rotina também participam. Mas luz e escuridão têm uma autoridade especial porque o planeta usou esse contraste por bilhões de anos antes de existir lâmpada, tela, despertador ou calendário. E aqui aparece a inversão que quase ninguém percebe. Amanhã não afeta apenas amanhã, ela informa a noite seguinte. Quando a luz chega cedo, no momento biológico adequado, ela tende a puxar o relógio para mais cedo, dependendo da fase em que a pessoa está. Isso se chama avanço de fase. O oposto também existe. Luz forte à noite, especialmente em horários próximos ao sono biológico, tende a empurrar o relógio para mais tarde. A mesma física, em horários diferentes, produz consequências opostas. Luz não é simplesmente boa ou ruim. Luz é tempo, e o tempo da luz decide o significado do sinal. Durante 10 minutos no sol da manhã, seu cérebro está recebendo um voto a favor de um dia mais bem delimitado. Não é um botão mágico, é uma força de sincronização. É como ajustar um metrônomo interno que ficou levemente fora do compasso. Uma única exposição curta pode não transformar toda a arquitetura do sono, principalmente se a noite anterior foi cheia de telas brilhantes, luzes fortes, cafeína tardia e horários irregulares. Mas repetida, colocada no mesmo ponto do dia, ela se torna uma mensagem estatística. O cérebro aprende a esperar manhã quando a manhã aparece. Agora vem uma camada mais estranha. O sol da manhã não entra no cérebro apenas como claridade. Ele entra como distribuição espectral. A luz do céu contém comprimentos de onda diferentes.
e as IPRGCs com melanopsina respondem particularmente bem a uma faixa azul ciano, por volta de 480 nanômetros. Isso não significa que você precise olhar para uma luz azul, e não significa que olhar diretamente para o sol seja uma boa ideia. Não é. A retina não foi feita para encarar o disco solar. O que o sistema circadiano usa com muita eficiência é a luz difusa do ambiente, o céu, a rua, a parede iluminada, a paisagem refletindo o dia. Esse ponto é importante porque existe uma confusão moderna entre luz azul e luz ruim. À noite, luz rica em comprimentos de onda curtos pode atrasar o relógio e suprimir melatonina quando o corpo deveria estar preparando a noite. De manhã, a presença desses comprimentos de onda no contexto da luz natural pode ajudar a dizer ao cérebro que a noite acabou. O mesmo comprimento de onda não tem o mesmo significado em todos os horários. O corpo não responde apenas à composição da luz, ele responde à composição multiplicada pelo momento biológico. A retina, nesse sentido, é um órgão de astronomia. Ela não apenas captura imagens, ela mede a posição temporal do animal no planeta, antes de relógios mecânicos, antes de calendários, antes de alarmes, antes de qualquer palavra para produtividade, o cérebro já fazia esse cálculo. Claro, escuro, claro, escuro. Amanhã era a assinatura física de que o mundo externo voltou a permitir movimento, busca de alimento, exploração, interação social e vigilância. À noite era a assinatura física de repouso, reparo, economia e reorganização. A vida moderna quebrou a amplitude desse sinal. Muitas pessoas passam a manhã em ambientes internos com luz relativamente fraca e passam a noite em ambientes internos muito mais iluminados do que qualquer fogueira ancestral poderia produzir. O dia ficou escuro demais, a noite ficou clara demais, e o cérebro, que não lê intenções, lê fótons. Ele não sabe que a luz do teto é conveniente, ele não sabe que a tela é trabalho, ele não sabe que você está apenas respondendo uma mensagem. Ele recebe a informação física que chega à retina e ajusta probabilidades internas. O terceiro mecanismo envolve cortisol, uma palavra que carrega uma reputação injustamente simplificada. Cortisol é frequentemente tratado como hormônio do estresse, como se fosse sempre um inimigo. Mas pela manhã, em pessoas com ritmos típicos, o cortisol costuma subir naturalmente nos primeiros 30 a 60 minutos após acordar. Isso é chamado de resposta do cortisol ao despertar. Não é necessariamente ansiedade. Não é necessariamente perigo. É uma parte do processo de mobilizar energia, aumentar alerta, organizar pressão arterial, glicose e prontidão do corpo para a fase ativa do dia. A luz pode modular esse eixo, especialmente dependendo do horário, intensidade e contexto. Estudos de laboratório mostram que a transição de luz fraca para a luz brilhante nas primeiras horas pode alterar melatonina, cortisol e alerta de maneiras mensuráveis. Mas aqui é preciso cuidado. O cortisol matinal não deve ser romantizado. Um pico adequado pela manhã e níveis mais baixos à noite fazem parte de uma organização temporal saudável, mas cortisol cronicamente elevado por estresse, privação de sono ou doença é outra história. A beleza do sistema está no ritmo, não em maximizar uma molécula. O cérebro ama gradientes temporais. Ele não quer todos os sinais altos o tempo todo. Ele quer diferenças, claro de dia, escuro à noite, atividade em certos períodos, recuperação em outros, temperatura corporal subindo e descendo, hormônios com curvas, não linhas retas. A luz da manhã ajuda a esculpir essa diferença. Ela participa de uma fronteira. Antes, noite biológica. Depois, dia biológico. Quanto mais nítida essa fronteira, mais fácil para o cérebro distinguir estados.
Isso toca a sensação de clareza mental que muitas pessoas relatam depois de sair ao ar livre pela manhã. Parte pode vir da luz, parte pode vir do movimento, parte pode vir do ar mais frio, da mudança de cenário, da respiração, da redução do ruído visual interno. A ciência não permite dizer que 10 minutos de sol matinal limpam o cérebro como uma lavagem mecânica. Essa frase seria bonita e errada. O que podemos dizer é mais interessante. A luz da manhã alcança circuitos que regulam alerta, fase circadiana, melatonina, pupila, cortisol e possivelmente vias relacionadas ao humor. A experiência subjetiva de acordar pode nascer da convergência desses mecanismos. Existe ainda uma camada pupilar. As mesmas IPRGCs que ajudam a sincronizar ritmos também participam do reflexo que contrai a pupila. Quando a manhã chega, a pupila ajusta a quantidade de luz que entra, não apenas para proteger a retina e melhorar a qualidade óptica da imagem, mas também como parte de uma resposta global à iluminação. O olho não é uma câmera passiva. Ele regula a entrada. Ele conversa com o cérebro enquanto mede o ambiente. E a pupila não responde apenas instantaneamente. As respostas mediadas por melanopsina podem ser mais lentas e sustentadas do que respostas puramente visuais. Isso combina com a função do sistema. Para formar uma imagem, o cérebro precisa de velocidade. Para saber que o dia começou, ele precisa de integração. Um relâmpago não deve reiniciar o relógio biológico. Um flash não deve convencer o corpo de que o planeta mudou de fase. O sistema circadiano valoriza duração e contexto. 10 minutos importam mais do que um segundo porque o cérebro não está apenas detectando luz, está estimando estabilidade. Essa é uma das razões pelas quais a janela pode não ser equivalente a sair para fora. Vidros reduzem e filtram parte da luz, especialmente comprimentos de onda ultravioleta, embora o UV não seja o principal sinal para a melanopsina. Mais importante ainda, ambientes internos geralmente entregam uma intensidade muito menor aos olhos do que o exterior. A diferença não precisa ser sentida como brilho dramático para ser biologicamente relevante. Uma sala parece clara o suficiente para ler. O céu parece apenas normal, mas para os receptores que calibram o relógio, normal lá fora pode ser uma ordem de grandeza acima de claro aqui dentro. Agora coloque o Brasil dentro dessa história. Um país enorme, atravessando latitudes diferentes, com variações de clima, estação, altitude, poluição, nuvens, arquitetura, rotina de trabalho e exposição real ao céu. O sol de uma manhã em Manaus não é a mesma experiência física que uma manhã de inverno em Porto Alegre. Uma pessoa que sai às 6h30 encontra um espectro e uma intensidade diferentes de alguém que sai às 9h30. Pele, calor, segurança, transporte, trabalho e ambiente urbano mudam completamente o que tomar sol de manhã significa na vida real. Por isso, o mecanismo não precisa de heroísmo. Não é necessário transformar a manhã em ritual rígido. O ponto científico é mais simples. Quando a retina recebe luz natural cedo, o cérebro recebe informação temporal forte. Essa informação pode ajudar a alinhar ritmos. O corpo não exige que você encare o sol. Ele exige que a manhã tenha aparência de manhã. A quarta camada é a temperatura corporal. O relógio circadiano não regula apenas sono e hormônios. Ele influencia a curva de temperatura interna. Em geral, a temperatura corporal central cai durante a noite e atinge um ponto baixo nas últimas horas do sono. Depois, começa a subir em direção ao período ativo. A luz não é o único motor dessa curva, mas participa da arquitetura de fase que organiza o sistema inteiro. Quando a manhã chega de forma consistente, ela ajuda o cérebro a posicionar o dia. A temperatura segue como parte dessa sinfonia.
E temperatura importa para o cérebro. Enzimas, sinapses, velocidade de condução, metabolismo neuronal, tudo depende de faixas estreitas. O corpo humano é uma máquina química que finge estabilidade enquanto executa oscilações precisas. A estabilidade verdadeira não é uma linha reta, é uma dança regulada. O cérebro acordado não é apenas um cérebro com olhos abertos, é um cérebro em uma fase térmica, hormonal e elétrica específica. A quinta camada é emocional, mas não no sentido superficial. Luz e humor têm uma relação documentada, complexa e ainda incompletamente explicada. Distúrbios afetivos sazonais, terapias com luz brilhante, alterações de sono e mudanças de exposição diurna mostram que o cérebro emocional não vive separado do relógio circadiano. Regiões envolvidas com humor, motivação e atenção recebem influência direta ou indireta do estado circadiano. Mas, de novo, a calibração importa. Dizer que sol da manhã cura tristeza é errado. Dizer que luz diurna é um sinal biológico relevante para sistemas que modulam humor e alerta é muito mais preciso. A luz matinal toca o humor, porque o humor não é apenas pensamento, ele é estado corporal, é sono acumulado, é fase circadiana, é temperatura, é cortisol, é dopamina em circuitos de motivação, é serotonina em redes amplas, é inflamação, é expectativa, é memória, é ambiente. O cérebro não possui um botão único chamado ânimo. Ele possui muitos sistemas que juntos criam a sensação de poder começar o dia. E aqui a ciência fica mais bonita do que qualquer promessa simples. Amanhã não precisa resolver a vida para mudar o contexto químico em que a vida será enfrentada. Ela não apaga problemas. Ela não substitui tratamento. Ela não substitui sono suficiente. Mas ela informa ao cérebro que há um lado claro do ciclo. Para um organismo construído pela alternância de dia e noite, essa informação não é decorativa. Um dos estudos clássicos que revela a força da luz sobre o relógio humano veio de laboratórios de sono e cronobiologia que mediam melatonina, temperatura corporal, desempenho e fase circadiana sob condições controladas. Pesquisadores como Charles Czeisler, Joseph Zeitzer e colegas mostraram que o pacemaker circadiano humano responde à luz com sensibilidade mensurável e que luz em momentos específicos pode suprimir melatonina e deslocar a fase do relógio. Em 2015, Stephanie Crowley e colegas publicaram em Sleep Medicine trabalhos sobre avanço de fase usando luz brilhante pela manhã combinada com melatonina à tarde e mudanças graduais de sono, tentando entender como reduzir a duração necessária da luz matinal. A mensagem não é que a vida real seja igual ao laboratório. A mensagem é que o laboratório mostrou a alavanca. Essa alavanca existe porque o cérebro humano ainda pertence ao planeta. Parece óbvio, mas a arquitetura moderna tenta fazer o contrário. Escritórios, apartamentos, telas e iluminação artificial criam um ambiente onde é possível viver muitos dias sem uma transição luminosa clara. Amanhã vira uma tela, o meio-dia vira teto, o pôr do sol vira lâmpada, a noite vira azul. O corpo continua recebendo sinais, mas eles são achatados, deslocados e misturados. Pense num músico tentando tocar com um maestro que chega atrasado todos os dias. Cada instrumento ainda sabe produzir som, mas a entrada fica imprecisa. O fígado tem ritmos, o tecido adiposo tem ritmos, o intestino tem ritmos, o sistema imunológico tem ritmos, o cérebro central coordena, mas relógios periféricos também respondem a comida, atividade e temperatura. A luz matinal não controla tudo sozinha, ela dá uma batida principal. Sem essa batida, outros sinais competem.
Durante aqueles 10 minutos, portanto, o seu cérebro pode estar fazendo algo que parece pequeno por fora e enorme por dentro, reduzindo a ambiguidade. Ambiguidade é cara para sistemas biológicos. Se a retina diz, talvez seja dia, se o comportamento diz, talvez seja noite, se a comida chega tarde, se a tela brilha depois da meia-noite, se o despertador força a vigília antes do relógio interno estar pronto, o organismo precisa negociar. A luz da manhã é uma frase clara. Dia. Mas existe uma parte da história que costuma ser ignorada. A manhã também funciona porque vem depois da escuridão. Se a noite anterior foi iluminada até tarde, o contraste diminui. O cérebro não recebe apenas luz de manhã. Ele compara a manhã com o histórico recente. Um quarto escuro à noite e luz externa cedo formam uma onda alta. Luz artificial forte à noite e pouca luz de manhã formam uma onda achatada. O sistema circadiano evoluiu para ondas, não para penumbra constante. Isso explica por que a pergunta 10 minutos resolvem. Não é a melhor pergunta. A melhor pergunta é: 10 minutos dentro de qual padrão? 10 minutos depois de uma noite escura e um horário regular podem ser um sinal forte. 10 minutos depois de uma madrugada de telas, sono curto e luz interna intensa podem ser apenas um sinal entre muitos sinais conflitantes. A biologia raramente responde a hábitos isolados, ela responde a padrões. Mesmo assim, há uma elegância no começo pequeno. A retina não exige uma teoria. O SCN não exige motivação. A melanopsina não exige que você acredite. Fótons chegam ou não chegam. O corpo registra ou não registra. Essa é a humildade da física dentro da biologia. Antes de qualquer narrativa pessoal, existe energia atravessando o espaço e sendo absorvida por moléculas. Agora, a camada que parece vitamina D precisa ser colocada no lugar certo. A luz solar pode iniciar síntese de vitamina D na pele quando há radiação UVB suficiente. E isso depende de latitude, horário, estação, cobertura de nuvens, poluição, idade, pigmentação da pele, roupa e protetor solar. Mas o efeito de 10 minutos de sol da manhã sobre o cérebro não deve ser explicado principalmente pela vitamina D. Primeiro, porque a luz que sincroniza o relógio entra pelos olhos, não pela pele. Segundo, porque a produção de vitamina D é uma via mais lenta e altamente variável. Terceiro, porque muita luz matinal, especialmente muito cedo, pode ter pouco UVB em certos contextos. Misturar essas duas histórias cria confusão. A retina ajusta a tempo. A pele participa de outra conversa. Também é preciso separar luz de calor. Você pode sentir calor no rosto e achar que esse é o sinal principal, mas para o relógio circadiano, o sinal decisivo é luminoso, retinal. Calor pode influenciar conforto, vasodilatação, comportamento e percepção, mas não substitui fótons chegando às células sensíveis da retina. Um banho quente pela manhã pode acordar você de outra maneira. Café pode acordar de outra maneira. Exercício pode acordar de outra maneira. Luz matinal fala uma língua mais antiga, a língua do ciclo solar. E a orientação mais segura nasce justamente daí. Luz, não olhar para o sol. A retina precisa da claridade ambiental, não de dano. O disco solar direto concentra energia demais. A manhã pode ser recebida olhando para o horizonte, para o céu ao redor, para a rua, para uma parede clara, para árvores iluminadas, mantendo conforto visual. Se há doença ocular, sensibilidade incomum à luz, uso de medicamentos fotossensibilizantes ou orientação médica específica, a regra geral não substitui cuidado individual. A ciência do mecanismo não é licença para imprudência. Existe um detalhe quase filosófico aqui. O cérebro não vê sol da manhã como uma paisagem.
ele vê gradientes eletromagnéticos. O que você chama de claridade é uma distribuição de fótons. O que você chama de acordar é uma reorganização de redes neuronais, hormônios, temperatura e atenção. O que você chama de me sentir melhor depois de sair pode ser a soma de luz, movimento, ar, espaço visual, som, contexto social e expectativa. O cotidiano é uma mistura de mecanismos. A tarefa da ciência não é destruir a experiência, é mostrar quantas camadas estavam escondidas dentro dela. A sexta camada envolve atenção. Luz brilhante pode ter efeitos agudos de alerta, especialmente quando o corpo está biologicamente propenso à sonolência. Em laboratório, pesquisadores medem isso com lapsos em tarefas de vigilância, tempo de reação, escalas subjetivas e marcadores hormonais. Quando a luz chega em certos momentos, ela pode reduzir a deterioração do alerta, mas o efeito não é igual em todos, nem em todos os horários. Cronotipo: sono anterior, idade, sensibilidade retinal, estação e histórico de exposição mudam a resposta. Duas pessoas no mesmo sol podem não ter o mesmo cérebro naquela manhã. O cronotipo importa porque algumas pessoas têm ritmos naturalmente mais tardios e outras mais adiantados. Adolescentes, por exemplo, frequentemente apresentam tendência à fase mais tardia. Idosos podem ter ritmos mais adiantados e alterações na transmissão de luz pelos olhos, porque o cristalino envelhecido pode filtrar mais comprimentos de onda curtos. Isso significa que manhã no relógio social nem sempre coincide com manhã no relógio biológico. Para alguém que dormiu às 3 e acordou às 7, a luz das 7 pode chegar num sistema privado de sono e fora de fase. O cérebro não é moralista, ele não premia virtude, ele responde ao estado em que está. É por isso que a luz matinal funciona melhor como parte de uma ecologia. Hora de acordar relativamente estável, escuridão suficiente à noite, exposição diurna real, refeições em horários coerentes, movimento, temperatura, sono com duração adequada. Nenhum desses elementos precisa ser perfeito para o mecanismo existir, mas todos influenciam o resultado. A luz é uma alavanca poderosa, não uma solução isolada. Quando outro episódio desta série falar de sono, metabolismo ou humor, volte mentalmente para esta manhã. A mesma retina que permite ler uma mensagem no celular também pode estar dizendo ao fígado, à pineal, ao hipotálamo e ao sistema de alerta em que parte do dia o organismo se encontra. Esse é o tipo de conexão que vale acompanhar, porque ela transforma hábitos comuns em mapas de fisiologia. A evidência precisa ser calibrada. Está bem estabelecido que luz e escuridão são sinais centrais para ritmos circadianos e que a retina possui vias não visuais envolvendo melanopsina e IPRGCs que enviam informação para regiões como o núcleo supraquiasmático. Também está bem estabelecido que luz em horários diferentes pode deslocar a fase circadiana em direções diferentes, com luz matinal tendendo ao avanço de fase e luz noturna tendendo ao atraso, embora o efeito dependa do momento biológico exato. Há evidência experimental de que luz brilhante pode suprimir melatonina, modular alerta e influenciar cortisol em certos contextos. O que é menos correto é transformar isso em promessa universal. 10 minutos de sol curam seu sono, consertam seu cérebro ou resolvem ansiedade. Essas frases não pertencem à ciência, pertencem ao marketing. A versão cientificamente honesta é mais sóbria e mais impressionante. 10 minutos de luz natural pela manhã podem fornecer ao cérebro um sinal temporal forte, especialmente quando repetidos e combinados com noites mais escuras e horários consistentes. Esse sinal passa por células especializadas da retina, alcança o relógio central do cérebro
Ajuda a organizar a secreção de melatonina, participa do estado de alerta e pode influenciar a arquitetura do dia biológico. Não é mágica, é sincronização. E talvez seja justamente por não ser mágica que isso importa, porque não depende de uma crença, não exige uma identidade, não exige que a pessoa se torne alguém completamente diferente. Exige apenas que um organismo feito sob um céu real encontre por alguns minutos o céu real de novo. Volte à imagem inicial, a primeira luz atravessando a manhã, a retina recebendo fótons antes de qualquer pensamento, moléculas mudando de forma, células disparando, um feixe nervoso levando a notícia até o hipotálamo, a pineal reduzindo o sinal da noite, o corpo começando a desenhar a curva do dia. Você achava que estava apenas ficando 10 minutos no sol. O seu cérebro estava acertando o relógio com a rotação da Terra.